Trump tem um plano para a guerra na Ucrânia. E é um plano que pode trazer alguns benefícios surpreendentes, não apenas para a Ucrânia, mas também para os Estados Unidos. Aqui, vamos mergulhar no que sabemos até agora sobre os planos de Trump e o que eles irão significar para a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia. Começamos com uma pergunta-chave. Por que Donald Trump está tão determinado a acabar com a guerra na Ucrânia rápido? À primeira vista, a resposta pode parecer óbvia. Acabar com a guerra na Ucrânia ajudaria a trazer paz à Europa e permitiria que os Estados Unidos controlassem os desejos expansionistas do presidente russo Vladimir Putin. Centenas de milhares de vidas seriam salvas, sem mencionar bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Essa é a visão combinada tanto humanitária quanto financeira do plano de paz, talvez, mas as verdadeiras razões pelas quais Trump está tão determinado a buscar a paz vão um pouco mais fundo. Primeiro, precisamos considerar que Trump chegou ao poder, em parte, porque ele atrai uma grande base isolacionista nos Estados Unidos. A Foreign Affairs destacou isso em um artigo de setembro de 2024, no qual afirmou que internacionalistas, tanto em casa quanto no exterior, estavam preocupados com o retorno de Trump à presidência. Eles temem que Trump tome medidas para desmantelar a ordem liberal que os Estados Unidos e seus aliados construíram e defenderam desde a Segunda Guerra Mundial. Embora melodramática, a declaração sugere a possibilidade de Trump optar por limitar o envolvimento dos Estados Unidos na organização do Tratado do Atlântico Norte, por exemplo. Afinal, Trump já levantou a possibilidade de deixar a Organização de Defesa Coletiva antes. No entanto, essas afirmações foram feitas mais em resposta ao fato de os parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte não pagarem sua parte do que por qualquer desejo real de deixar o grupo. Como Trump disse em março de 2024, os Estados Unidos permaneceriam 100% na Organização do Tratado do Atlântico Norte, desde que os outros países do grupo jogassem de forma justa. Em outras palavras, gastem mais de seu produto interno bruto em defesa, assim como os Estados Unidos fazem. Muitos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte responderam aumentando seus gastos. A Corporação Britânica de Radiodifusão relata que a organização espera que 23 de seus 32 membros atinjam sua meta recomendada de gastar pelo menos 2% do produto interno bruto em defesa em 2024. Isso é uma melhoria maciça em relação a 2023, quando apenas 11 dos países membros da organização atingiram a meta. Portanto, é claro que as palavras de Trump tiveram um impacto, ajudando o restante da Europa a ver quão profunda é a ameaça que a Rússia representa para o continente. E provavelmente há pouca ameaça de Trump pressionar para que os Estados Unidos deixem a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ainda assim, não há como negar que Trump atrai conservadores isolacionistas, o que nos leva de volta ao seu plano de paz. Em julho de 2024, o Centro de Pesquisa Pew demonstrou que havia quase uma divisão igual entre republicanos e democratas sobre quanto auxílio os Estados Unidos deveriam fornecer à Ucrânia. Foi descoberto que uma pequena maioria de 49% acredita que os Estados Unidos não têm a responsabilidade de ajudar a Ucrânia a se defender contra a Rússia. Os republicanos tendiam a concordar mais com esse ponto de vista do que os democratas, com 62% dos primeiros dizendo que os Estados Unidos não deveriam ajudar a Ucrânia, em comparação com 38% dos últimos. Há um claro sentimento sendo expressado aqui. Muitos dos apoiadores de Trump acreditam que os Estados Unidos não têm responsabilidade de ajudar a Ucrânia. Assim, uma das razões pelas quais Trump está tão decidido a impor seu plano de paz é que ele oferece uma rota de saída para os Estados Unidos do conflito na Ucrânia. Acabar com a guerra significaria reduzir as chances de os Estados Unidos terem que se envolver diretamente, além de potencialmente minimizar a quantidade de ajuda militar que estão fornecendo à Ucrânia. Isso será bem recebido pela base do presidente eleito, além de atender aos desejos de uma pequena maioria dentro dos Estados Unidos. No entanto, isolar os Estados Unidos está longe de ser o único motivo pelo qual Trump deseja criar um plano de paz. E provavelmente não é o principal motivo. Em abril de 2024, o ex-tenente-general Keith Kellogg e Fred Fleitz, ambos que serviram no Conselho de Segurança Nacional durante o primeiro mandato presidencial de Trump, escreveram um artigo de pesquisa para o Instituto de Políticas América I. Embora o Instituto de Políticas América I não seja uma organização bipartidária, o artigo que publicou revelou alguns insights sobre como Trump e sua administração eleita podem estar pensando sobre a guerra. E através desse insight surgem mais razões pelas quais Trump deseja implementar seu plano de paz. Primeiramente, Kellogg e Fleitz acreditam que a decisão do presidente Joe Biden, durante os estágios iniciais da Operação Militar Especial de Putin, condenou a Ucrânia desde o início. O artigo foca especificamente na contraofensiva ucraniana lançada no outono de 2022, que falhou em retomar o território que a Ucrânia perdeu nos primeiros meses da invasão. A contraofensiva da Ucrânia perdeu força no outono de 2022, porque os Estados Unidos e seus aliados falharam.
em fornecer ao país as armas necessárias para continuar lutando para recuperar seu território, afirma o artigo. O texto também observa que os Estados Unidos não possuem nenhum tipo de tratado de defesa com a Ucrânia e constantemente impuseram limites sobre como a Ucrânia pode usar as armas que recebe. Embora o artigo diga que Biden estava correto em manter as tropas americanas fora da Ucrânia, critica o presidente em fim de mandato por não ter feito o suficiente para ajudar durante os estágios iniciais da guerra. Como resultado, Putin foi capaz de consolidar suas tropas na Ucrânia e criar a guerra de desgaste que vemos hoje. Os Estados Unidos, argumenta o artigo, agiram tarde e de forma insuficiente, criando uma situação impossível de vencer para a Ucrânia. Chega até a sugerir que o presidente Biden estava preparado para desistir da perspectiva de salvar a Ucrânia, oferecendo ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, uma passagem segura para sair de Kiev. Zelensky recusou essa oferta. A Ucrânia continuou lutando. O ponto aqui é que o Instituto de Políticas América I acredita que os Estados Unidos perderam a chance de conter a guerra no início. Agora é tarde demais. A Rússia recebeu mais de 10 mil soldados norte-coreanos, que agora fazem parte de uma força contraofensiva de 50 mil soldados em Kursk. Também alterou sua doutrina nuclear, permitindo ataques contra qualquer nação que ataque a Rússia em seu próprio território, com o apoio de um país com armamento nuclear, como os Estados Unidos. Esses tipos de escalada servem como uma das principais razões pelas quais Trump quer introduzir um plano de paz. Para o presidente eleito, a guerra na Ucrânia pode ser uma causa perdida para o aliado americano, porque Putin foi autorizado a escalar a ponto de a Ucrânia não conseguir mais enfrentá-lo. Pode levar vários anos, mas no campo de Trump, uma vitória russa pode parecer inevitável. Muito melhor organizar a paz agora do que fazê-lo quando a Ucrânia estiver ainda mais enfraquecida, pode ser o raciocínio de Trump. Falando da Coreia do Norte, a crescente aliança da Rússia com um dos maiores párias do mundo é outra preocupação para Trump e seu grupo. Como aponta o Instituto de Políticas América I, uma guerra prolongada na Ucrânia também corre o risco de aprofundar a aliança entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, fortalecida pelo conflito. O relatório não está errado. Todos os três países desenvolveram laços mais fortes com a Rússia, como resultado da guerra na Ucrânia, com a Coreia do Norte sendo um vencedor particular. Em junho de 2024, assinou um pacto de cooperação de defesa com a Rússia, que garante que cada país ajudará o outro caso um deles seja atacado. A Rússia já utilizou esse pacto ao transportar os 10 mil soldados norte-coreanos mencionados anteriormente para seu território. E além desse pacto oficial, a Coreia do Norte também enviou pelo menos 8 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia, permitindo que Putin continue os bombardeios constantes contra fortificações e cidades ucranianas. Irã e China, embora não tenham assinado pactos de cooperação de defesa com a Rússia, também viram seus laços com Putin se fortalecerem. Os três países participaram de exercícios navais conjuntos em março de 2024, um mês antes da publicação do artigo do Instituto de Políticas América I. E tanto o Irã quanto a China estão fornecendo suporte à Rússia de maneiras diferentes. A Associação de Controle de Armas afirma que o Irã concordou com um acordo com a Rússia para enviar centenas de mísseis para Putin em outubro de 2023. Esses mísseis se somariam aos 3 mil drones Shahed que a Rússia já recebeu do Irã. Acredita-se também que a China tenha começado a fornecer armas para a Rússia em setembro de 2024, de acordo com o aparecimento do que um oficial ocidental chamou de evidência clara ao falar para a Sky News. Mesmo sem armas, a China tem sido uma grande saída para o petróleo russo, que Putin já não pode vender para a Europa. A China também forneceu ao Estado russo componentes de uso dual que a Rússia pode usar para manter suas armas em boas condições ou construir mais, sem oferecer armamentos letais diretamente. Há agora até sugestões de que a China, a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte estão se unindo para formar um novo eixo do mal, semelhante ao formado pela Alemanha, Japão e Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Apelidado de CRINC, este novo eixo é contra o Ocidente e permitiria que os 4 países se fortalecessem mutuamente contra os Estados Unidos. O relatório América I afirma que uma política hostil em relação à Rússia não apenas transformou o país em um inimigo dos Estados Unidos, mas também levou a Rússia para os braços da China, o que levou ao desenvolvimento desse eixo. O plano de paz de Trump pode não ser capaz de eliminar o novo eixo do mal, mas ele esperará que intermediar a paz entre a Ucrânia e a Rússia também possa suavizar as relações entre os Estados Unidos e o regime de Putin, minimizando assim o impacto que o eixo CRINC pode ter no mundo futuramente. Enfrentar a aliança CRINC é prioridade para Trump, pois envolve os Estados Unidos da América. Enfrentar a aliança CRINC está no topo da agenda de Trump, não menos importante porque os Estados Unidos podem estar ficando sem seus estoques de munições, o quarto motivo pelo qual Trump está pressionando por um plano de paz para a Ucrânia.
O relatório América Primeiro aponta que os Estados Unidos enviaram cerca de 113 bilhões de dólares para a Ucrânia durante os 2 primeiros anos da guerra, com outros 61 bilhões comprometidos em abril de 2024. A maior parte desse dinheiro foi enviada na forma de assistência militar. Isso criou um problema de estoque, de acordo com o relatório. Ele usa mísseis Stinger como um exemplo-chave. Os Estados Unidos enviaram 2.000 desses mísseis para a Ucrânia e, com as taxas atuais de produção, levará 13 anos para os Estados Unidos recuperarem esse estoque perdido. Os Estados Unidos também enviaram mais de 2.155.000 projéteis de artilharia para a Ucrânia, apesar de terem uma agenda de produção que anteriormente produzia 14.000 projéteis por mês. Algumas ações já estão sendo tomadas nesse fronte. Um relatório de política externa de março de 2024 observa que a Base Industrial de Defesa dos Estados Unidos mais do que dobrou sua produção de projéteis de artilharia. Em 2024, ela construirá 30.000 projéteis de artilharia por mês, depois 50.000 até setembro, e espera-se elevará esse número para 100.000 por mês até o final de 2025. Ainda assim, está claro que há um problema de estoque nos Estados Unidos. Os autores do relatório América Primeiro não são as únicas pessoas a apontar esse problema de munição. O relatório de política externa afirma que o Departamento de Defesa pediu 1 bilhão e 200 milhões de dólares a menos para a produção de munições convencionais guiadas com precisão para 2025. Ele acusa o Pentágono de adiar o problema, prometendo que comprará mais munições no próximo ano. Isso pode não ser rápido o suficiente para Trump, dado o quanto a guerra na Ucrânia tem drenado os recursos militares dos Estados Unidos. Especialmente porque Trump parece pronto para tornar as relações entre os Estados Unidos e a China mais tensas com a introdução de mais tarifas. Trump deve aumentar as já pesadas tarifas que os Estados Unidos colocam sobre muitos produtos chineses, com a Reuters relatando que essas tarifas podem chegar a 40% em 2025. O problema aqui é que decisões como essa tornam as relações entre os Estados Unidos e a China tensas e, com a China potencialmente planejando invadir Taiwan em algum momento nos próximos anos, o problema de estoque dos Estados Unidos é colocado em uma luz ainda mais crítica. Como afirma o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a base industrial dos Estados Unidos não está preparada para um conflito com a China, especialmente se a guerra na Ucrânia continuar. A base não tem capacidade de expansão adequada para produzir novas armas, e é possível que um conflito entre os Estados Unidos e a China acabe com porções significativas das forças militares dos Estados Unidos e da China. Trump precisa considerar a China ao tomar decisões sobre a guerra. Com os estoques de munição dos Estados Unidos diminuindo, ele pressionará por paz, porque isso significa que os Estados Unidos finalmente poderão parar de enviar tantas armas para a Ucrânia. Isso permitiria que o país reabastecesse seus estoques para estar preparado para conflitos em outros lugares. Assim, temos nossos motivos para o plano de paz na Ucrânia. Apelar para o crescente isolacionismo na base de eleitores, desacelerar o avanço do eixo Krink, reabastecer os estoques de munição e encerrar o apoio a uma guerra que alguns acreditam que a Ucrânia não pode vencer, estão todos na mente de Trump. Mas e quanto ao plano em si, é aqui que os detalhes começam a ficar um pouco nebulosos. Donald Trump tem sido discreto sobre seu plano para intermediar a paz na Ucrânia, deixando os comentaristas especularem sobre quais poderiam ser suas ideias. No entanto, a teoria predominante é que Trump procuraria criar um acordo pacífico no qual a Rússia e potencialmente a Ucrânia manteriam o que conquistaram na guerra até agora, sendo separados por uma zona desmilitarizada. É algo semelhante ao conceito da zona que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, com essa zona sendo também patrulhada por soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte para garantir que nenhuma das partes tente atravessar. O vice-presidente de Trump, James David Vance, deu credibilidade a esses rumores durante uma entrevista, em setembro de 2024, no programa do Sean Ryan. O jornal O Novo York Times cita Vance dizendo que Trump se sentaria com líderes da Rússia, da Ucrânia e do restante da Europa e diria: "Vocês precisam descobrir como seria um acordo pacífico." O vice-presidente de Trump então delineou um possível plano no qual a Rússia manteria as terras que conquistou na Ucrânia até agora, antes do estabelecimento de uma zona desmilitarizada ao longo das linhas de frente atuais. Presumivelmente, isso também significaria que a Ucrânia manteria o território que capturou em Kursk, assumindo que ainda o detenha no momento em que as negociações de paz começarem. O lado ucraniano seria então fortemente fortificado para protegê-lo contra futuras invasões russas, afirma Vance. A Ucrânia também teria que fazer concessões neste plano. Ela não ingressa na Organização do Tratado do Atlântico Norte, não se junta a algumas dessas instituições aliadas, disse Vance a Ryan. Acho que é isso que, no fim das contas, vai acontecer. O Economic Times seguiu essas possíveis diretrizes com um relatório em novembro de 2024.
Ele diz que a zona de buffer teria cerca de 1.300 quilômetros de extensão, cobrindo o comprimento atual da linha de frente, e seria patrulhada por uma combinação de tropas europeias e britânicas. Esses soldados atuariam em uma capacidade neutra, não mostrando favoritismo nem à Rússia nem à Ucrânia. Curiosamente, não há menção de soldados americanos sendo enviados para a zona de buffer. Os Estados Unidos poderiam fornecer treinamento e outros tipos de suporte, mas não contribuiriam com números de tropas. Como um membro do grupo de Trump colocou, não estamos enviando homens e mulheres americanos para manter a paz na Ucrânia, e não estamos pagando por isso. Deixem os poloneses, alemães, britânicos e franceses fazerem isso. No entanto, os Estados Unidos se comprometeriam a reforçar as capacidades defensivas da Ucrânia sob o plano de Trump, de acordo com o Economic Times, embora ao custo de a Ucrânia adiar suas ambições de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte por 2 décadas. Isso provavelmente ocorre porque Trump está cauteloso quanto a uma segunda invasão russa, desencadeando o artigo 5º da Carta da Organização do Tratado do Atlântico Norte, se a Ucrânia se tornar um membro da organização. Além disso, Trump está preocupado em não escalar ainda mais o conflito entre Rússia e Ucrânia, ou entre Rússia e Estados Unidos. Permitir que a Ucrânia ingresse na Organização do Tratado do Atlântico Norte poderia ser visto como um movimento escalatório, dado que a implicação seria que as 32 nações membros da organização ajudariam mais diretamente a Ucrânia no caso de uma segunda invasão. Em resumo, Trump quer intermediar uma paz que minimize o risco de as potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos, serem arrastadas para a Terceira Guerra Mundial. A boa notícia para a Ucrânia neste plano é que Trump não está dizendo que o país nunca poderia ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sim, a Ucrânia teria que esperar pelo menos 20 anos, mas a adesão futura à organização está sendo discutida. Talvez o período de espera de 20 anos seja projetado para garantir que a adesão à organização não leve a uma retomada imediata das hostilidades. Por mais macabro que possa parecer, Trump também pode estar considerando a probabilidade de que o presidente russo Vladimir Putin, atualmente com 72 anos, tenha morrido até o fim desses 20 anos, com quem quer que o suceda, sendo possivelmente mais amigável com a Ucrânia. Embora esse plano de paz possa parecer sólido na superfície, existem questões a serem consideradas de ambos os lados. Para a Ucrânia, a proposta de Trump, assumindo que James David Vance tenha dado uma descrição precisa do plano, significaria que o país seria forçado a abrir mão de 20% de seu território atualmente ocupado pela Rússia. Isso incluiria grandes partes de Donbass, Mariupol, Kherson e Luhansk, entre outras regiões. A Ucrânia também teria falhado em recuperar a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. Kursk também poderia ser um ponto problemático. A Ucrânia capturou cerca de 1.160 km² de Kursk nas primeiras semanas de sua contraofensiva no território russo em agosto de 2024. Atualmente, o país está lutando com todas as forças para manter o máximo desse território possível, enquanto Putin enviou uma contraofensiva de 50.000 soldados para retomar a área. Assumindo que a Ucrânia consiga manter Kursk até Trump iniciar as negociações de paz, será que Putin estaria disposto a abrir mão dessa área em troca dos 20% da Ucrânia que ele já capturou? Parece improvável. A Ucrânia também relutaria em abrir mão de territórios que lutou tanto para defender. Mas nesse caso, Trump pelo menos teria algum poder de barganha. Ele poderia ameaçar encerrar ou pelo menos reduzir significativamente o montante de ajuda que os Estados Unidos enviam para a Ucrânia, caso esta se recusasse a intermediar a versão de paz proposta por ele. Perder o apoio dos Estados Unidos tornaria incrivelmente difícil para a Ucrânia continuar lutando, o que deixaria o presidente Volodymyr Zelensky diante de uma escolha difícil. Continuar lutando com uma derrota quase inevitável, como prevê o Instituto de Políticas América I, ou entregar parte do território ucraniano a Putin em troca de preservar os 80% restantes. No que diz respeito à Rússia, ainda não está claro como Putin reagiria a essa versão do plano de paz de Trump. Ele certamente afirmou que está aberto a um cessar-fogo. Em novembro de 2024, a revista Newsweek informou que Putin está disposto a entrar em negociações, embora mantenha firme várias condições críticas. Uma dessas condições é que a Ucrânia abandone suas tentativas de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte. O plano de Trump cobriria essa exigência pelo menos por 20 anos, o que pode ser suficiente para Putin se ele estiver mais focado em seu legado pessoal do que no futuro da Ucrânia e da Rússia após sua partida. A segunda condição é que Putin rejeitaria qualquer concessão significativa à Ucrânia. Isso pode ser um obstáculo, caso a linha de frente desmilitarizada proposta por Trump inclua Kursk. Como mencionado anteriormente, é improvável que Putin deseje abrir mão de qualquer parte do território da Federação Russa para a Ucrânia. Portanto, Putin pode negociar para recuperar o território que a Ucrânia reivindicou em Kursk, enquanto mantém o que já conquistou na Ucrânia até agora. Aí reside outro ponto de conflito. Quanto de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhia Putin deseja?
A Rússia afirma que deseja integrar totalmente as 4 regiões à Federação Russa. O problema é que, apesar de todos os esforços de Putin durante 2024, a Rússia controla apenas entre 70% e 80% do território combinado dessas regiões. A Ucrânia ainda mantém cerca de 26 mil quilômetros quadrados em todas as 4 regiões, que Putin pode querer incorporar em sua agenda maximalista. Abrir mão dos territórios que ainda não conquistou, mas deseja tornar parte da Rússia, pode ser uma concessão grande demais para um presidente russo que já mostrou pouca disposição para ceder. No entanto, existe uma chance de que Putin ceda. A revista Newsweek observa que suas informações vêm de um grupo de 5 oficiais russos, atuais e antigos, 3 dos quais dizem que Putin poderia negociar. As divisões específicas dessas 4 regiões poderiam entrar em análise, com Putin talvez mostrando flexibilidade. A Ucrânia, oferecendo Kursk em troca de manter os 26 mil quilômetros quadrados que a Rússia ainda não tomou, poderia ser suficiente. Putin poderia reivindicar uma vitória significativa para a Rússia, tanto em termos de defesa de seu país, quanto na tomada de uma grande parte da Ucrânia através de sua operação militar especial. Assim, o sucesso do plano de paz de Trump pode depender de se Putin deseja a anexação total dessas 4 regiões e se a Ucrânia estaria disposta a abri-las mão, caso ele insista. Depois de ouvir tudo isso, você pode começar a acreditar que o plano de Trump é surpreendentemente favorável a Putin. É algo semelhante ao plano de paz que Putin afirma ter proposto logo após iniciar sua invasão. De acordo com a organização Chatham House, esse plano teria permitido à Rússia consolidar seus ganhos territoriais na Ucrânia em 2022, semelhante à proposta de Trump agora. Mas esse plano vinha com outros detalhes, incluindo a limitação do tamanho e da força das Forças Armadas da Ucrânia e a adoção de uma posição de neutralidade permanente em troca de garantias de segurança de Moscou. Em outras palavras, a Ucrânia teria que se enfraquecer permanentemente para garantir que a Rússia não invadisse novamente. O plano de Trump incorpora as questões territoriais e uma possível concessão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que garantiria a neutralidade. No entanto, a adição de uma zona desmilitarizada e o compromisso americano de fortalecer a Ucrânia vão contra o que Putin provavelmente desejava em seu plano de paz proposto em 2022, uma oportunidade de se reagrupar e planejar uma nova invasão posteriormente. Também é importante destacar que Trump está longe de ser pró-Rússia. Por exemplo, ele aprovou o fornecimento de armas letais, incluindo lançadores de foguetes, rifles e mísseis Javelin, para a Ucrânia durante seu primeiro mandato como presidente, após a anexação da Crimeia pela Rússia. Essas armas foram extremamente úteis para a Ucrânia nos estágios iniciais da operação militar especial de Putin. Ele também forneceu um pacote de assistência de 250 milhões de dólares, incluindo equipamentos de visão noturna, equipamentos médicos e sistemas de radar, embora esse pacote tenha sido congelado e descongelado em meio a disputas políticas. Trump também foi a voz principal contra o desenvolvimento do gasoduto Corrente do Norte 2, chegando a aprovar sanções contra qualquer empresa que ajudasse a gigante russa do gás Gazprom no projeto do gasoduto. Ele argumentou que o gasoduto de 1.230 quilômetros transformaria a Alemanha em refém da Rússia na época. Embora esse gasoduto tenha eventualmente recebido a aprovação dos Estados Unidos alguns anos depois, a oposição de Trump mostra que ele está longe de ser alguém que cederia aos desejos de Putin. Sua aprovação de um ataque aéreo contra mercenários russos operando na Síria em 2018 é uma prova adicional. O ataque de Trump matou entre 200 e 300 mercenários russos. Dado o quão prevalentes esses tipos de grupos mercenários se mostraram na guerra na Ucrânia, pode-se dizer razoavelmente que qualquer ataque contra eles é um ataque contra a própria Rússia, e Trump aprovou tal ataque. Assim, o plano de paz de Trump pode parecer que está fazendo concessões à Rússia na Ucrânia, mas a realidade, pelo menos da perspectiva do grupo de Trump, é que o plano é a única saída para evitar apoio interminável a uma guerra que eles acreditam que a Ucrânia não pode mais vencer. Trump acredita que o plano salvaria a Ucrânia de mais danos e da perda gradual de seu território. Também eliminaria o risco de as potências ocidentais terem que se tornar combatentes diretos no conflito. Trump argumentaria que não está fazendo concessões com seu plano. Ele diria que está encerrando um impasse prolongado que está custando milhares de vidas de ambos os lados do conflito. Mas e você? O que pensa sobre o plano de paz de Trump para a Ucrânia? Vai acabar sendo como James David Vance sugeriu em sua entrevista com Sean Ryan. Zelensky e Putin estariam dispostos a concordar com um acordo de paz que faz com que a Ucrânia perca território e a Rússia não consiga reivindicar tanto quanto gostaria? Deixe a gente saber sua opinião nos comentários e valeu por assistir ao vídeo.